Meu amigo vascaíno, amanhã protesto marcado em frente à sede da 777 Partners, lá na Barra da Tijuca, 11 horas da manhã, e os protestos que a torcida do Vasco estão fazendo, evidentemente, aqueles que são pacíficos estão surtindo efeito junto à 777 Partners. A empresa norte-americana fica acuada, inclusive hoje tomou uma medida covarde, a qual a gente vai falar aqui. Iremos repercutir também o dia da reapresentação do Vasco da Gama após aquele vexame de ontem contra a equipe do Flamengo. Clima de luto, jogadores aí cabisbaixos e o seguinte, foi um dia marcado aí por reuniões. O Paulo Brax chegou cedo no CT Moacir Barbosa, conversou com o Abelão, tomaram uma decisão com relação ao treinador Maurício Barbieri e o seguinte, na reunião de ontem com o clube associativo, o Josh Wand veio a público para fazer mais promessas e promessas invasivas. Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever no nosso canal, deixa seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo. Meus amigos, após aquela humilhação, aquele vexame de ontem, quarta derrota consecutiva, só que a derrota de ontem foi amarga. O Vasco poderia ter tomado uma goleada histórica se o Flamengo não tirasse o pé. E agora o Vasco precisa juntar os cacos. Tem jogo domingo às 16 horas em Porto Alegre contra a equipe do Internacional, o Inter que arrancou um empate diante do Santos lá na Vila Belmiro, na última rodada, e o clima hoje na reapresentação do Gigante da Colina foi um clima de luto. Jogadores cabisbaixos, o Maurício Barbieri se reapresentou com o elenco, houve uma reunião aí entre o Paulo Brax e também o Abelão, apesar da pressão do clube associativo com relação à demissão aí do Maurício Barbieri, a 777 Partners, neste momento, bate aí o martelo e Barbieri continua, pelo menos por enquanto, na hora que eu estava fazendo esse vídeo, às 15h06 da tarde do dia 6 de junho, no comando técnico do Vasco da Gama. O que verdadeiramente é um absurdo após aí a coletiva que o Barbieri fez ontem. Barbieri saiu debochando do torcedor do Vasco. Ele já tinha feito isso do jogo contra o Santos, tá? E paciência tem limite. Processo é o caralho. Chegou a hora aí da gente cobrar. São 6 meses aí de trabalho. O Maurício Barbieri, no comando técnico do Vasco da Gama, é ridículo. Ontem teve aquela reunião, hoje a gente teve mais detalhes. A reunião emergencial a qual o Jorge Salgado pediu a 777 Partners. Tivemos a presença aí do Juan Arciniegas e também do Josh Wand, e nessa reunião aí, só promessa, só falácias, segundo foi noticiado hoje pela própria imprensa. O Josh Wand prometeu investimento e reforços aí para o segundo semestre aí, para essa segunda janela. Mas quem é que vai acreditar na palavra de um estelionatário? De uma pessoa que chegou aqui,
prometeu aí uma folha igual a do Flamengo, um orçamento igual a do Flamengo e simplesmente não cumpriu. E a pessoa que acha que o termo estelionatário é pesado, pejorativo, me diz aí, quem efetivamente promete algo numa campanha, certo? E não cumpre, comete o quê? Um estelionato eleitoral. A situação foi para a AGE, torcedor do Vasco está esperando até agora os galácticos e os bilhões aí dessa empresa de merda. E o seguinte, tá? Amanhã haverá protesto. A torcida do Vasco vai à sede da 777 Partners. Esses protestos aí já estão surtindo efeito. O protesto será amanhã, 11 horas, lá na Barra da Tijuca. A 777 Partners deu folga até segunda-feira para todos os funcionários que trabalham lá no prédio, né, da SAF Vasco aí. Eu queria saber por que o seu Josh Wand está com medo. Bota a cara, filho. Bota a cara. Quando você comprou o Vasco da Gama, tu era tigrão, dizendo aí que ia fazer isso e aquilo. Agora tu tá uma tchutchuquinha, tá uma tchutchuca, chiquitita. É isso que você tá. Protesto pacífico, sem depegrar o patrimônio público, e o torcedor do Vasco tem todo o direito de chegar lá e reivindicar, sim, os seus direitos. Parabéns aí às organizadas do Vasco da Gama. E faço o desfecho aqui desse vídeo falando para Josh Wand e para seu Salgado. Se vocês não têm competência para administrar o Vasco da Gama, está faltando aí 6 meses para acabar essa gestão famigerada, que só trouxe dano, caos ao Vasco da Gama. Se vocês não têm competência, demite esse CEO e passa Luiz Melo e passa a bandeira para outra pessoa que tem a competência para fazer. Se o Vasco não tiver um choque de gestão, senhores podem ter certeza de uma coisa: nós vamos cair para a segunda divisão novamente sob o comando desses caras. Tá dado o recado aí, certo? E você que está infeliz, descontente, se inscreva aqui no nosso canal que a gente vai cobrar. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!